Hoje é dia da gente sentir aquele medinho gostoso com histórias do Reddit. E o Reddit do medo de hoje é temático porque a gente vai trazer histórias só de Stalker. Oi, eu sou a Cibele e sejam bem-vindos à Terra do Medo. Oi, gente, como é que vocês estão? Mais uma história de Stalker aí, né? Pois é, gente. Vocês gostaram muito da primeira parte que a gente fez de história de Stalker e realmente são histórias que deixam a gente com aquele medo da vida real, né? Porque qualquer pessoa pode ter um Stalker e até mesmo sem saber e descobrir depois. Complicadíssimo, gente. Antes da gente começar o vídeo, eu queria agradecer a vocês pelos parabéns, porque meu aniversário foi agora domingo. Quem não deu parabéns, não fique inibido, pode dar parabéns ainda que eu tô aceitando. E tiveram inscritos que mandaram até Pix de presente. Achei bem chique isso aí, hein? Olha, com o dinheiro do Pix eu comi um bolo muito gostoso, tá? É sobre isso, um bolo muito gostoso. Muito obrigada a todo mundo que deu parabéns. Eu gosto muito de receber parabéns porque eu me sinto muito especial, muito amada. Obrigada mesmo. E antes de eu contar essas histórias assustadoras pra vocês, eu queria também agradecer aos nossos apoiadores, porque se você não sabe, a gente tem o Apoia-se, que tem alguns brindes, algumas coisas diferentes assim. Por exemplo, a gente tem um quadro de podcast exclusivo para apoiadores, que é o Acabei de Assistir, onde eu e o Vitor a gente conversa ali sobre algum filme que a gente acabou de assistir. Eu não sei por que eu sempre explico isso. É óbvio, né? Porque é óbvio. Pois é, a gente vai voltar a gravar aí pros apoiadores o nosso quadro. Tem um filme que a gente quer gravar, mas não vai ser um acabou de assistir, né? Porque a gente não acabou de assistir, mas a gente tá querendo gravar, que é o Massacre da Serra Elétrica, o novo. E vem aí que a gente vai falar sobre esse filme. É bom ou é bomba, hein? Ah, é triste. É bomba, gente. E se você também quiser se tornar um apoiador, ter acesso a esses conteúdos exclusivos, o link tá aqui embaixo, então dá uma clicadinha. Tem apoio de 5 ou 10 reais, são valores bem simbólicos assim, mas ajudam demais a gente, de verdade. Vamos então para as histórias de hoje? Vamos. E a primeira história se chama O Perseguidor Obcecado por Sapatos. Vai aí, mandar um pack do pezinho? Antes de eu conhecer a minha colega de trabalho, ela trabalhou por mais de um ano, assim, numa loja de sapatos. E ela recebeu, durante muito tempo, assim, telefonema de um homem que ele sempre perguntava sobre sapatos femininos. Por conta disso, ele sempre só estava interessado em falar com as vendedoras mulheres. Aí ele perguntava qual tipo de sapato elas estavam acostumadas a usar, qual sapato era mais confortável, qual era mais incômodo. E, gente, segundo essa minha colega, essas ligações aconteciam quase que diariamente, assim. E esse homem sempre se mostrava muito entusiasmado, muito feliz, quando um sapato que ele estava interessado não foi vendido. Parecia que ele queria comprar o sapato, era isso que ele passava. Só que as vendedoras estavam achando essas ligações bem esquisitas, muito esquisitas. E aí a minha colega, ela avisou para uma outra loja de sapatos que era próxima ali de onde elas trabalhavam e avisou sobre essas ligações. E o gerente dessa loja falou que realmente eles também estavam recebendo esse tipo de ligação de um homem que perguntava sobre sapatos femininos. Só que esse homem, que supostamente estava interessado em comprar todos esses sapatos, ele não aparecia na loja nunca pra comprar. A minha colega de trabalho, sabendo disso, ela decidiu começar a bloquear ali os telefones que ele ligava. Só que, gente, ele sempre aparecia com um telefone novo. Aí, depois de algumas vezes que bloquearam o telefone dele, vários telefones que ele foi criando mesmo, fazendo novos números, esse cara começou a aparecer pessoalmente na loja. E lá ele ficava incomodando presencialmente as mulheres. Aí a minha amiga chegou nele e falou que ele não era bem-vindo na loja, que não era pra ele voltar lá e ele não era bem-vindo mesmo e que ninguém ia participar dos fetiches dele. Quando ela falou isso pra esse cara, ele calmamente, tranquilamente negou. Ele falou que não era ele que tava ligando e ele também negou que o interesse dele por sapatos era sexual. Ele falou que não tinha nada a ver com fetiche. Ele saiu da loja, não arrumou briga com ninguém, ele saiu super calmo, mas depois de um mês ele acabou voltando. E sempre que ele voltava, as pessoas, os funcionários, tiravam ele da loja e ele sempre saía muito calmamente. Aí, coisa de um ano depois, a loja acabou fechando. Um tempinho depois disso, a minha colega, ela começou a notar que um carro esquisito tava parando ali em frente ao condomínio dela. E ela ficou
com bastante medo, com certeza, porque era um carro que não aparecia, de repente todo dia tinha um carro lá parado. E esse carro ficava parado lá por horas e horas e horas. Tem um tempinho que ela me falou isso, foi alguns meses atrás que começou. E a gente começou a ver ali, tentar descobrir quem poderia ser esse homem. Esse homem não, porque a gente não sabia. A gente sabia que tinha um carro ali. E era difícil ligar esse carro ao homem da sapataria. Porém, depois disso, a gente começou a notar que um homem tava seguindo a gente durante o nosso intervalo ali pro almoço. Esse homem ficava andando atrás da gente. Ele nunca chegou a falar nada, mas ele sempre tava ali seguindo a gente. Quem tinha notado isso primeiro fui eu. E aí eu falei com a minha colega, olha, tem um cara esquisito, ele tá seguindo a gente. E aí ela disfarçadamente foi, olhou pra trás e ela confirmou. Esse cara que tava seguindo a gente direto no intervalo do almoço era exatamente o homem que ligava todo dia pra sapataria, que foi lá, ficou perturbando. Era o mesmo homem, ela confirmou, ela reconheceu ele. Já se passou bastante tempo, assim, que essa minha colega, ela trabalhou nessa sapataria, mas eu conheço ela tem alguns meses só. Aí hoje, mais cedo, eu entrei no Facebook, eu não costumo entrar no Facebook, mas eu entrei e tinha uma solicitação de amizade lá. Eu não reconheci o nome, eu não conhecia, só que quando eu fui ver a foto de perfil, gente, era esse homem que tava seguindo a gente, o homem da sapataria, e eu não costumo entrar no Facebook, que nem eu falei, e minha colega também não, e a gente começou a desconfiar de que esse cara usou as redes sociais pra descobrir onde essa minha colega tava trabalhando agora. A minha colega tem certeza que é exatamente ele que fica parado no carro em frente ao condomínio dela, e pra ser sincero, eu acredito. Fim da primeira história. Ô, gente, já me pediram um pack do pezinho, tá? Já me mandaram pro DM, não mando não. Só mediante pagamento. Mentira! Ou será de graça? Cara de pau. Aqui. Não sei, não fui pra frente com a conversa. Às vezes ia pagar, né? Perdeu a oportunidade. Aff, gente, verdade. Vou ver se eu acho a solicitação lá. Pack do pezinho de graça pra vocês. Do nada, ninguém pediu. Ninguém pediu. Ah, gente, esquisito, né? Eu acho inconveniente. Eu não sei se eu acho que o carro parado em frente ao condomínio é o carro desse cara. Por quê? Pode ser qualquer carro. Eu também, assim, eu achei que tentaram montar uma fanfic aí muito bem montada, porque pode ser que seja desse rapaz, como também pode ser que não seja, gente. Então, assim, fica na dúvida. Essa questão, dá pra confirmar nada, vira uma fanfic. Mas eu teria medo de qualquer forma. Mas o carro pode ser de um morador mesmo do condomínio. Então, assim, eu acho isso também que o Vi falou, sabe? Que queriam montar uma história. Assim, tem uns elementos, tem o cara que é inconveniente, realmente, isso é chato pra caramba. E ele pode ser um perseguidor mesmo. Mas não sei, não põe minha mão no fogo por ninguém, mas não acho que o carro na frente do condomínio é dele. Também não tô arriscando. Mas, gente, tem gente que tem fetiche por pé mesmo, né? O Vitor tem ranço de pé, gente. Me expondo aqui, gente. O Vitor não gosta de pé, ele tem problema com pés. Então acho que esse tipo de stalker ele não seria de forma nenhuma. Pois é. Vamos então pra segunda história desse vídeo, mas antes, deixa o like aqui embaixo. Eu sei que você tá gostando do vídeo, você tá aqui acompanhando. Deixa um likezinho se você estiver gostando, pra gente trazer mais Reddit. E pro YouTube recomendar cada vez mais esse canal e ele crescer cada vez mais lindo e forte. A segunda história se chama Eu Tive um Perseguidor por 5 anos. Eu falando assim, 5 anos... Parece um tempo muito louco, né? De você aturar alguém te perseguindo, te enchendo o saco. Mas é muito complicado, não é tão simples assim eu chegar pra ele e falar: olha, me deixa em paz, tá chato, não tá legal. Meus amigos mesmo disseram que ele era um cara solitário. Assim, tava procurando alguém, procurando companhia. Mas ele chegou a descobrir até onde eu moro. Eu tava trabalhando numa farmácia que ficava dentro de um supermercado e eu tinha 20 anos de idade quando isso começou. Um colega meu de trabalho disse que um cara tinha feito um comentário assim, dizendo que me achava muito bonita, coisa e tal. E essas coisas a gente fica meio boba, né? Eu fiquei assim, nossa, ai, para! Foi bacana. Até um cara chegar no balcão e me chamar pelo nome. Era véspera de Ano Novo e ele me deu de presente um CD com uma coletânea de músicas ali
pra eu curtir meu ano novo. Achei esquisito, achei estranho, mas como eu tava no meu trabalho, eu fui simpática, fui cordial com ele, mas eu acho que a minha expressão disse um pouco o contrário. Ele era um cara, assim, bem mais velho do que eu, e ele era um cliente bem assíduo da farmácia, ele ia sempre lá. Então foram vários e vários momentos em que ele tava ali tentando me prender pela conversa. Aí eu vou contar pra vocês aqui alguns pontos que eu achei, assim, bem estranhos, sabe? No Dia dos Namorados, ele me fez outro CD com uma coletânea de músicas dentro de um saquinho cheio de corações. Nessa época eu não tava lá, então a minha colega pegou pra me entregar depois. Eu sempre era educada com ele, mas ao mesmo tempo eu era bem séria, assim. Eu tentava deixar muito claro que essas coisas acabavam me incomodando. E o pessoal que trabalhava comigo na farmácia tinha pena dele, porque ele parecia ser só uma pessoa solitária, buscando uma amizade e tal. Mas, em compensação, os meus amigos que não trabalhavam na farmácia, eles já estavam começando a ficar preocupados com a minha segurança mesmo. Um dia, eu comprei um carro novo e, como os funcionários param ali, estacionam sempre no mesmo lugar, esse cara acabou percebendo que eu troquei de carro e um dia ele veio puxar papo comigo, gente, falando o número da minha placa. Nem eu tinha gravado ainda a minha placa. O carro era novo, eu não tinha gravado. E ele parecia super orgulhoso, sabe? Ele veio falando que descobriu qual era o meu carro por eliminação ali. Ele foi vendo e tal. E ele descobriu qual era o meu carro e gravou minha placa. Eu me mudei de casa. Na minha casa que eu morava antes, ele acabava me vendo bastante ali, passando por mim, pelo caminho, porque eu tinha que passar por uma certa estrada pra chegar até minha casa. Aí eu me mudei e fui pra uma outra casa que ficava do lado contrário, assim, ficava na direita da estrada principal. E eu sabia que ele morava perto de onde eu ia morar agora. Aí, sempre que eu acabava encontrando com ele, eu acabava pegando um caminho mais longo pra casa. Eu sempre tomava mais cuidado, assim, por estar mais próximo de onde ele morava. Eu costumava almoçar no meu carro, aí eu fazia uma videochamada ali com um amigo meu. E um dia eu tava sentada no meu carro, de boa, almoçando, meu almocinho merecido. E aí eu ouvi uma batida, assim, umas batidinhas na janela do meu carro. E quando eu olho pro lado, quem tá lá? Quase colado no vidro da janela. Ele. Eu abaixei um pouquinho só ali a janela pra poder falar com ele. Gente, na hora que eu abaixei, me veio o bafo de álcool dele. Ele tinha bebido muito. E aí ele me perguntou se podia fazer uma pergunta. E a pergunta que ele queria fazer pra mim era se eu queria ter filhos. Aí sabe quando você é pega de surpresa, sabe? Eu fiquei muito chocada na hora, mas aí eu meio que deixei escapar, assim, talvez, quero um dia, não sei. Aí ele começou a se justificar, gente. Ele começou a falar que isso poderia ser um problema, porque no caso de eu querer ter filhos, ele poderia acabar passando para os nossos filhos os transtornos psicológicos dele. A minha resposta de cara foi falando que se eu fosse ter filhos um dia, não seria com ele. Gente, na mesma hora, ele ficou muito chateado. Eu vi na cara dele que ele ficou muito chateado, virou as costas e foi embora. E mais uma vez, eu contei pros meus colegas, né, de trabalho, e eles falavam pra eu não ser muito dura com ele, pra eu entender a situação, que ele era um cara sozinho, pra eu tratar ele bem. Já os meus amigos de fora da farmácia, né, que não trabalhavam comigo, eles já falaram que não, isso já passou dos limites, já tá acontecendo há muito tempo, e falaram que eu tinha que denunciar ele. Gente, ou seja, eu estava confusa, eu não sabia o que fazer. Eu não queria ser abertamente grossa com ele, sabe? Eu não queria dar um fora nele, mas ele não tava entendendo que eu não tava gostando, sabe? Com os sinais que eu tava dando, ele não tava pescando. Ele continuou a me dar CD de presente, ele continuou a fazer poemas. Às vezes, quando eu saía pra fumar, ele ficava esperando no meu carro. Quando ele me via, ele saía do caminho dele pra ir falar comigo. Ele ficou bastante chateado quando ele soube que eu tava pretendendo sair da farmácia. Eu acho que uma colega minha acabou comentando com ele, que eu falei com ela, né, que eu tava querendo sair. Aí eu acho que ela comentou com ele alguma coisa. E eu continuei ali tentando esquivar, não dar muito papo pra ele, mas não adiantava. Ele sempre ia puxar papo comigo. Daí um dia eu percebi que já tinha passado um mês e ele não tinha ido na loja. Eu não tinha mais esbarrado com ele durante esse tempo. Então, o que eu pensei foi, acho que ele entendeu o recado. Acho que ele começou a entender que não tava sendo legal, que tava sendo inconveniente. E aí, ele foi seguir a vida dele. Mas, não foi isso que aconteceu. Mais ou menos uma semana depois, ele acabou me vendo quando eu tava pegando um troço pra eu beber antes de ir pro meu trabalho, antes de
pegar de novo. E aí ele foi atrás de mim e me entregou uma carta. Essa carta, gente, era uma estranheza sem fim. Mas teve exatamente um ponto que se destacou nessa estranheza toda e que me deixou com bastante medo. Era um trecho da carta em que ele dizia que se eu acabasse saindo da farmácia, não tinha problema, porque ele podia continuar me entregando os presentes que ele gostava de me dar na porta da minha casa, porque ele tinha descoberto onde eu morava. E nessa época eu tava sozinha em casa. A minha mãe tava de férias e a minha irmã morava com o namorado dela. Quando eu cheguei em casa, gente, eu me certifiquei ali de que tudo tava trancado, que todas as janelas estavam fechadas, que eu tranquei bem a porta, e eu decidi que isso já tinha passado dos limites e que eu tinha que fazer alguma coisa. Eu decidi que quando eu fosse trabalhar no dia seguinte eu ia passar na polícia, fazer um BO. O problema é que eu não sabia direito o nome dele. Eu não tinha como dar um nome pra polícia, porque ele se apresentou pra mim com um apelido. E era um apelido que não dava pra entender mais ou menos qual que era o nome dele, sabe? Que nem Gabi, a gente sabe que é Gabriela. Não era um apelido assim. Mas eu tinha acesso às receitas dele. Então, eu podia descobrir o nome dele, eu descobri o nome dele pelas receitas. Só que tem uma parada que a gente não pode usar nada das informações dos pacientes. Tem a questão da confidencialidade. Então, eu decidi fazer o BO. Aí eu ia passar o apelido dele pra polícia. Aí eu ia explicar essa parada de que eu não podia usar os dados dele, que eu tinha pegado na farmácia, por causa da confidencialidade. Eu queria fazer esse BO porque eu ia finalmente poder chegar pra ele e falar pra ele me deixar em paz, porque eu fiz um BO contra ele, mas eu não sabia como ele ia reagir. Eu contei à gerência da farmácia o que estava acontecendo e a reação do pessoal, né, da gerência foi: nossa, como você viveu isso por tanto tempo e não falou com ninguém? E assim, tinham pessoas que sabiam, inclusive na farmácia, muita gente sabia, mas tava todo mundo me convencendo de que ele era só um cara solitário, que não tinha perigo, pra eu não ser grossa com ele. Aí eu tava aceitando, até ele descobrir o meu endereço. Eu acabei tendo que ser bem direta com ele. Eu fui bem grossa, na verdade. Eu falei com ele: olha, é o seguinte, eu não gosto do jeito que você fala comigo, o jeito que você puxa assunto comigo. Eu disse pra ele claramente que eu não queria nada com ele e que ele tinha ultrapassado todos os limites quando ele descobriu o meu endereço. Daí eu falei que ele era super bem-vindo na farmácia, ele podia continuar comprando lá, mas que eu não ia mais lidar com essa situação. Daí na hora ele falou que sabia onde eu morava já há 5 anos, como se isso fosse ajudar em alguma coisa, na verdade piora, mas aí na mesma hora eu percebi que eu me mudei, então eu não tava morando mais no mesmo lugar há 5 anos, eu tava morando nessa nova casa, tipo, há 2 anos só, então eu vi que ele tava mentindo. Mas ele começou a chorar, gente. Ele começou a chorar desesperadamente, e foi um negócio muito esquisito, gente, porque tinham vários outros clientes ali por perto. Depois disso, ele acabou me deixando em paz, só que 6 meses depois, mais ou menos, uma outra funcionária da farmácia veio me perguntar sobre ele. Ele tava esperando do lado de fora da escola dos filhos dela. Fim da segunda história, e essa tem gancho, hein? Que isso? Eu fiquei curiosa. Eu fiquei com medo, curioso nada. Eu fiquei curiosa, Não, 2 histórias com um cliente chato, né? Em vez de ser stalk, poderia ser um Reddit especial, clientes chatos. Porque vou te falar, tá? Igual aquele quadro do Lubo, Choosing Beggars. Chato, inconveniente, insuportáveis. Ai, gente, clientes insuportáveis. É esse o preço que se paga por trabalhar com o público. E eu já trabalhei com o público. Comércio é chato, né? Gente, você tem que lidar com várias pessoas e é bem complicado. Só que, gente, eu não sei, eu entendo a pessoa, sabe? Porque ela ficou tipo, nossa, eu vou tratar mal, mas é cliente, coisa e tal. Até porque várias pessoas que trabalham, na verdade a maioria, se não todas, precisam de trabalhar, precisam de dinheiro. Então, como é que você vai destratar um cliente, sabe? Tipo, pare de me encher o saco, não estou gostando. Isso pode soar mal, sabe? A gerência, pelo que eu entendi, foi até bem compreensiva com ela, mas poderia não ser assim. Nos 2 casos, eu entendi que o seguinte, eram clientes inconvenientes e que queriam ali importunar essas mulheres, né? Só que esse segundo, eu senti que teve um pouco ainda ali das pessoas passarem a mão na cabeça dele, e isso acabou pesando pro lado dela, porque dá a entender também que era um cliente que tava confundindo os sentimentos ali, que achou, né, que podia ter uma coisa com ela, e por isso ela não queria ser também tão rude com ele, né? Porque tem gente que é assim, que às vezes frequenta tanto ali, e ele poderia ser uma pessoa que frequentava tanto a farmácia, que acabou pegando um carinho ali, e
se tornou um cliente inconveniente. Só que a partir do momento que a pessoa começa a falar, eu sei onde você mora, né? E começa a levar coisas... Mesmo que seja mentira. A pessoa leva CD pra ela, coletando esse CD, gente. Ai. E você percebe também que os amigos dela de fora da farmácia já falaram, se liguem, fica ligado. Mas o pessoal da farmácia já tinha aquele contato com o cara, então... mas... É porque tem isso também, porque aí vai ver o cara era também uma pessoa mais calma, né? Aí tem aquele jeitinho e fala assim, não é pra tanto, é o jeito dela. Por isso que às vezes o pessoal da farmácia tava achando que ele não era pra tanto. Só que quem não conhece, escuta a história e fala assim... Cara estranho, sai fora disso. E não é porque a pessoa é calma que a pessoa não vai fazer nada com você. Nos dois casos, a pessoa tava super de boa. O negócio dos filhos, cara. Que, você quer ter filhos? Gente... Eu, sinceramente, não sei como é que eu ia lidar. Acho que eu ia responder a mesma coisa que ela, porque na hora que a gente é pego de surpresa, a gente fica meio sem reação, sabe? Mas eu acho que é uma pessoa aleatória que tá planejando ter filhos com você. Sim, é um negócio que te pega muito de surpresa. Gente, eu acho que quando a gente sente que o negócio não tá legal, sabe? Às vezes a gente tá ali, uma pessoa tá te tratando de uma forma e você fica assim... Nossa, não tô gostando muito disso. Se você tá incomodado, você não é obrigado a passar por aquela situação, sabe? É muito mais fácil também a gente falar da vida dos outros, sabe? Enfim. Eu tô viajando aqui, mas é muito mais fácil a gente mesmo falar com a menina, tipo, nossa, você não precisa passar por isso, corta ele. Mas pra gente, às vezes, não é tão fácil. Que nem ela falou logo no início. Parece tempo de mais 5 anos, mas não era a coisa mais simples do mundo dar aquela cortada. Pois é, só quem viveu sabe. Nossa, o Vitor resumiu tudo que eu falei em uma frase. Eu amei. Só quem viveu sabe. Gente, agora antes de finalizar o vídeo, vou mostrar um negócio pra vocês. Ganhei 2 desse aqui. No lugar que a gente vai comer bolo. Gente. Teve parabéns cantado pra Cibele. Teve sim. Veio aí um parabéns. Gente. Eu ganhei balõezinhos. Tem esse mais um ali que tá mais distante. Se fosse pra mim, eu ia ficar muito envergonhado. Ia sair de lá vermelho. Mas a Cibele adorou. Eu adoro. Aproveita que você já está aqui na Terra do Medo e continue na Terra do Medo. Faça aquela maratona gostosa. A gente vai deixar 2 vídeos aqui, 2 headshots do medo pra você continuar aqui nesse canal. O que você acha? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até a próxima. Tchau!